Henrico Beltrão voltou de viagem 3 dias antes do previsto, sem avisar ninguém. Quando entrou na própria mansão, ouviu uma voz feminina vindo da sala, falando japonês no seu telefone. Era a empregada, de uniforme, pano largado no sofá, conversando numa língua que ele não entendia uma palavra. Ele entrou desesperado e fez sinal para ela desligar. Ela levantou um dedo e disse: "Um momento, por favor." E continuou falando. O que aquela mulher sabia salvaria tudo que ele construiu em 20 anos. Aline tinha 26 anos e um costume que as pessoas ao redor dela nunca entenderam direito. Ela andava com fone de ouvido em todo lugar. No ônibus, na fila do mercado, esperando o elevador do prédio onde fazia faxina. Não era música, era japonês. Antes disso tinha sido inglês. Antes do inglês, espanhol. 3 idiomas aprendidos do zero, sem escola, sem professor, sem dinheiro para pagar curso. Só aplicativo, vídeo no celular e uma teimosia silenciosa que ela nunca precisou explicar para ninguém. Cresceu na periferia de São Paulo, em um bairro onde a maioria dos planos das pessoas começavam e terminavam na mesma rua. A mãe lavava a roupa para fora. O pai saiu cedo demais. Aline aprendeu desde pequena que reclamar não adiantava. O que adiantava era fazer algo que ninguém esperava de você. Terminou o ensino médio numa escola pública com goteira no teto e professores que se revezavam todo semestre. Depois foi trabalhar. Faxina em apartamento, limpeza em escritório, diária em mansão. Não tinha vergonha do que fazia. Tinha orgulho de como fazia. Cada ambiente que ela limpava ficava melhor do que quando ela chegou. E ela saía sem fazer barulho, sem pedir elogio, sem deixar rastro além do cheiro de limpo. A empresa de serviços terceirizados a mandou para a mansão do empresário Henrico Beltrão numa terça-feira de manhã. Substituição temporária. A governanta fixa estava de licença médica, o patrão viajava por 10 dias ao Japão e alguém precisava manter a casa em ordem. Aline chegou com o uniforme passado, cabelo preso e uma mochila pequena com os itens de uso pessoal. O zelador se chamava Dirceu. 50 e poucos anos, barriga generosa, olhar de quem já viu muito empregado novo entrar e sair. Ele abriu o portão sem olhar na cara dela, deu uma lista de instruções em tom de quem já estava cansado antes de começar, apontou os cômodos que precisavam de atenção e voltou para a guarita. Não perguntou o nome dela. A mansão era grande, 3 andares, varanda com piscina, escritório com estante do chão ao teto, sala de jantar com mesa para 12 pessoas. Aline percorreu cada cômodo com atenção antes de começar a limpar. Não por curiosidade, por método. Ela sempre avaliava o ambiente antes de trabalhar. Sabia que cada casa tinha uma lógica própria, e respeitar essa lógica fazia o serviço render. Nas primeiras horas, o silêncio era total. O único barulho era o dela mesma. O balde, o pano, o spray de limpeza, o aspirador. Ela trabalhou no andar de cima até o meio-dia, desceu para almoçar o que trouxe na mochila e voltou para a sala principal à tarde. Foi ali, ajoelhada no tapete com o pano de microfibra na mão, que o telefone fixo da sala tocou. Ela olhou para o aparelho. Tocou de novo. E de novo. Não era função dela atender. Ela sabia disso. Mas se fosse urgente e o patrão não atendesse o celular, a responsabilidade de não ter feito nada cairia em cima dela de qualquer jeito. Aline levantou, foi até a mesa lateral e atendeu. Alô? A voz do outro lado veio com sotaque imediatamente reconhecível. Uma saudação em japonês, formal, educada, o tipo de abertura que ela tinha ouvido centenas de vezes nos áudios de estudo. O homem disse o próprio nome, Tanaka, e perguntou se estava falando com a residência do Sr. Henrico Beltrão.
Era o número que constava no protocolo de emergência do contrato, usado quando o executivo não atendia o celular. Aline respondeu em japonês. Não pensou muito. Identificou o idioma, identificou a pergunta e respondeu como faria em qualquer outro idioma, com clareza e sem rodeio. Disse que o Sr. Henrico estava viajando, perguntou se podia ajudar. Tanaka fez uma pausa curta, o tipo de pausa de quem não esperava ser atendido em japonês numa casa brasileira. E então continuou. Cordial, preciso, profissional. Queria confirmar se um documento enviado havia chegado ao conhecimento do Sr. Henrico, que o consórcio aguardava retorno até sexta-feira, e que, caso não houvesse resposta até lá, o consórcio avançaria com o que havia sido recebido. Aline anotou tudo num bloco de papel que estava sobre a mesa. Nome, número de retorno, prazo. Enquanto escrevia, Tanaka acrescentou algo quase de passagem, no tom de quem comenta o tempo, que esperava que não houvesse confusão com os termos, como havia acontecido em outros casos que ele conhecia. Foi exatamente nesse momento que a porta da entrada se abriu. Passos firmes no corredor de mármore. O som de uma mala sendo pousada. Aline ouviu, mas não desligou. Tanaka ainda estava falando e interromper seria um erro de protocolo que ela não cometeria. Henrico Beltrão apareceu na entrada da sala. Terno amassado de viagem, mala de mão ainda na mão, olhos que varreram o ambiente em meio segundo e travaram nela. Na empregada, que ele mal conhecia, de uniforme, com o telefone fixo da sua casa no ouvido, falando fluentemente numa língua que ele não entendia uma palavra. Japonês. No seu telefone, na sua sala. Ele ficou parado no corredor por alguns segundos que pareceram muito mais longos. Depois avançou, entrou na sala e fez um gesto largo e desesperado com a mão livre. Desliga, desliga agora. Aline levantou um dedo, um momento, e continuou falando com a mesma calma de quem não havia sido interrompida. Henrico ficou vermelho. Cada segundo que passava sem entender o que ela dizia era uma tortura diferente. Ela poderia estar se apresentando. Poderia estar prometendo coisas em nome dele. Poderia estar dizendo qualquer coisa, e ele não teria como saber. Quando ela riu discretamente de algo que Tanaka disse, ele abriu a boca para falar. Ela levantou o dedo de novo, firme, sem olhar para ele. 30 segundos depois, encerrou a ligação com uma despedida formal em japonês e pousou o telefone. Virou para Henrico com a mesma expressão de sempre. Sem pressa, sem nervosismo, sem nenhuma consciência aparente de que havia acabado de deixar o dono da mansão parado como estátua no meio da própria sala. Empurrou o bloco de papel na direção dele. O Sr. Tanaka ligou. Anotei o nome, o número de retorno e o prazo. Ele aguarda a resposta até sexta-feira. Henrico olhou para o papel, olhou para ela, para o telefone, para ela de novo. Você fala japonês? A voz saiu mais seca do que ele pretendia. Aline respondeu em japonês. Uma frase curta, direta, depois em inglês, depois em espanhol. As 3 versões dizendo a mesma coisa, que havia entendido cada palavra da ligação e que podia repetir tudo se ele precisasse. Henrico não soube o que fazer com aquela informação. Era uma pergunta que ele ainda não sabia se queria fazer em voz alta. Henrico Beltrão não era homem de perder o controle. 20 anos construindo uma rede hoteleira do zero tinham-lhe ensinado que demonstrar fraqueza custava caro e que os melhores negociadores eram os que sabiam esconder o que sentiam até a hora certa. Mas naquele momento, parado no meio da própria sala com o bloco de papel na mão, ainda processando o que havia acabado de ver, o controle estava escorregando. Uma empregada temporária, de uniforme, falando japonês no seu telefone fixo com uma naturalidade que ele nunca havia visto nem nos seus próprios intermediários pagos. Não era raiva de Aline, era outra coisa.
Uma pressão que tinha começado 3 dias antes, numa sala de reunião em Tóquio, e que não havia parado desde então. A viagem ao Japão era para fechar os últimos detalhes da renovação da parceria com o consórcio. 15 anos de relação sólida, crescimento constante, nenhum problema sério. Tomás cuidava de tudo que envolvia o lado internacional: documentos, intermediários, protocolo. Enrico confiava nele como confiava em poucos. Eram sócios há 15 anos e, nesse tempo, Tomás nunca havia dado motivo real de preocupação. Até a reunião de terça-feira. Os representantes do consórcio haviam apresentado um documento que Enrico não reconheceu. Um aditivo contratual em japonês com a assinatura dele, ou algo que parecia muito com a assinatura dele, tratado pelos japoneses como definitivo e já acordado. Os intermediários traduziram por cima, com aquela pressa de quem não quer criar desconforto, e a reunião terminou com cordialidade fria de ambos os lados. Enrico embarcou de volta ao Brasil com o documento fotografado no celular, e Tomás, do outro lado do telefone, repetindo que era mal entendido, que ia resolver, que essas coisas aconteciam em negociações internacionais. Eram palavras que em outro momento teriam funcionado. Agora soavam como alguém tentando tampar uma janela aberta com a mão. Ele olhou para o bloco de papel. Depois olhou para Aline. O que ele disse? Palavra por palavra. Ela não pareceu surpresa. Repetiu tudo em português. O nome de Tanaka, o documento, o prazo de sexta-feira e a frase final sobre avançar com o que havia sido recebido caso não houvesse retorno. Enrico ouviu sem interromper. Quando ela terminou, ficou em silêncio por um momento. Ele disse mais alguma coisa? Disse que esperava que não houvesse confusão com os termos, como havia acontecido em outros casos que ele conhecia. Enrico ficou parado. Aquela última frase tinha um peso que ele não sabia ainda como medir. Pegou o bloco de papel, foi até a poltrona no canto da sala e ficou olhando para as anotações dela. A letra era clara, organizada. Nome, número, prazo. E aquela última linha que ele leu 2 vezes sem entender o que fazer com ela. Aline voltou para o tapete e retomou o serviço. Ele observou isso com atenção. Ela não ficou esperando elogio, não ficou esperando nada. Simplesmente pegou o pano e continuou de onde havia parado, como se o dono da mansão não estivesse sentado a 3 metros dela, tentando reorganizar o próprio pensamento. Enrico abriu o celular. Voltou para a foto do documento japonês. 16 páginas de texto técnico denso que ele havia tentado ler com o tradutor automático no aeroporto, e que o tradutor havia devolvido numa versão em português tão truncada que não ajudava em nada. Havia termos que o aplicativo simplesmente não reconhecia, expressões que apareciam traduzidas de um jeito numa página e de outro jeito na página seguinte. Tomás mandou mensagem enquanto ele olhava para a tela. Já falei com o pessoal de lá. Tá tudo encaminhado. Pode ficar tranquilo. Enrico ficou olhando para a mensagem por uns 10 segundos. Depois olhou para o corredor. Depois olhou para a Aline. Ela estava de joelhos no tapete, passando o pano com movimentos precisos, fone de ouvido pendurado no bolso do uniforme. Não estava prestando atenção nele. Ele levantou, foi para o escritório no andar de cima e fechou a porta. Abriu o documento no celular, aumentou o zoom na primeira página e ficou olhando para os caracteres japoneses como se a força da vontade fosse suficiente para fazê-los fazer sentido. Não era. Cada parágrafo que tentava decifrar abria 3 dúvidas novas. O tradutor automático ajudava nas partes simples e travava exatamente onde o texto ficava mais específico. Nas cláusulas, nos anexos, nos termos que definiam obrigação e consequência. Tomás mandou mais uma mensagem. Não precisa nem ligar para o Tanaka. Eu já estou em contato direto com o escritório deles. Enrico largou o celular na mesa. Ficou de pé diante da janela,
olhando para o jardim lá embaixo. O sol estava baixo. Aline cruzou o jardim carregando o balde. Foi até a área de serviço. Voltou sem o balde. Movimentos limpos, sem pressa, sem desperdício. Ele desceu. Ela estava na cozinha lavando as mãos quando ele entrou. Parou no batente e ficou um momento sem falar. Ela secou as mãos, virou, esperou. "Você consegue ler japonês técnico?" Ele perguntou. "Não é conversa. É documento contratual." Aline pensou por 2 segundos. "Depende do documento. Mas consigo." Henrico assentiu devagar. Não disse mais nada. Voltou para o escritório. Ficou até a meia-noite tentando montar sozinho o que estava no documento. Quando desistiu, já sabia que ia precisar de ajuda e que a ajuda mais rápida que ele tinha estava dormindo no quarto de hóspedes do 3º andar. O que ele não sabia era que, enquanto ele perdia o sono, tentando ler o que não entendia, Tomás Noronha estava do outro lado da cidade, fazendo uma ligação que Aline nunca ficaria sabendo. Pelo menos, não ainda. Na manhã seguinte, Aline desceu às 7h30, como sempre fazia, antes do café esfriar, antes de qualquer problema virar 2. Preparou o café, organizou a cozinha, separou o material de limpeza para o dia. Tinha uma lista mental do que ainda precisava ser feito na mansão e pretendia cumprir tudo antes do meio-dia. Henrico já estava acordado. Ela o encontrou no escritório com os olhos vermelhos de quem não dormiu direito, o celular na mão e uma xícara de café frio esquecida na beira da mesa. Ele levantou os olhos quando ela entrou para limpar. "Você ainda tem tempo hoje?" ele perguntou. Ela disse que sim. Ele girou o celular na direção dela. Na tela, a primeira página do documento japonês. "Quero que você leia isso com calma e me diga o que está escrito." Aline olhou para a tela, depois olhou para ele. Havia um peso naquele pedido que ia além de uma tradução simples. Ela entendia isso, mas não era função dela questionar. Puxou a cadeira do outro lado da mesa e estendeu a mão para o celular. "Pode me enviar por e-mail ou passar página por página. Assim, fica mais fácil de acompanhar." Henrico escolheu passar página por página. Ficou de pé ao lado da mesa enquanto ela lia, os braços cruzados, observando a expressão dela como se tentasse antecipar o que estava por vir. As primeiras páginas eram padrão. Aline foi traduzindo em voz baixa, pausada, sem drama, identificação das partes, histórico da parceria, renovação dos termos gerais. Henrico ouvia e assentia. Nada ali era novidade. Era o que ele conhecia do acordo original. Na 6ª página, ela desacelerou. "Aqui começa a mudar o vocabulário", ela disse sem alarme na voz. "Nas cláusulas de obrigação. Estão usando um termo que não é o padrão do japonês comercial. Normalmente usaria uma palavra diferente. Essa aqui é mais aberta, mais difícil de contestar." Henrico descruzou os braços. "Aberta como?" "Como uma porta que parece fechada, mas não tem chave. Você empurra e ela cede." Ele ficou em silêncio. Ela continuou lendo. As páginas seguintes mantinham o mesmo padrão de superfície. Texto formal, tom cordial, estrutura que imitava os contratos anteriores. Mas Aline ia marcando mentalmente cada desvio. Um termo aqui, uma vírgula em lugar errado ali. Uma referência a um anexo que aparecia mencionado, mas não estava visível nas páginas que ele tinha fotografado. "Tem um anexo 3, ela disse. "Ele é citado em 3 momentos diferentes, mas você não me mostrou ele ainda." Henrico franziu o rosto. "Não sei se fotografei." "Precisa ver. Porque as cláusulas que eu li até agora remetem a ele para definir o que conta como inadimplência." Ele pegou o celular de volta e foi rolar as fotos com urgência. Havia 42 imagens do documento. As últimas 3 eram do anexo, fotografadas de longe, mal iluminadas, com parte do texto cortado na borda da imagem.
Ele passou o celular de volta para ela sem dizer nada. Aline aproximou a tela dos olhos. Leu devagar. Leu de novo. Havia uma linha no final do segundo parágrafo que ela releu 3 vezes antes de falar. Esse anexo lista as obrigações que, se descumpridas, ativam a cláusula de transferência, ela disse. Mas a foto está cortada. Não consigo ver o item completo. O que dá para ver? Dá para ver que a consequência do descumprimento não é multa, não é suspensão, é transferência de participação societária. Henrico ficou parado. Quanto? A foto corta exatamente aí. O silêncio entre os dois durou mais do que deveria. Henrico pegou o celular, olhou para a imagem cortada com uma expressão que Aline não conseguiu classificar. Depois, soltou o aparelho na mesa com um baque seco. Foi quando o telefone fixo da sala tocou. Os dois olharam na direção do som. Henrico foi até lá e atendeu. Aline continuou sentada, mas não retomou a leitura. Ficou quieta, prestando atenção no que conseguia captar do lado de cá. Era Tomás Noronha. Ela não conhecia a voz, não sabia o nome, mas reconheceu o padrão. Tom calmo demais para o assunto que estava sendo discutido. Palavras escolhidas com cuidado. Nenhuma pergunta real. Só afirmações embrulhadas em forma de pergunta. Você já viu o documento? Então você sabe que não tem nada de errado. Eu já expliquei isso para eles. Henrico respondeu em monossílabos. Sim. Não. Entendi. Vou pensar. Quando desligou, ficou de costas para ela por um momento. Pode continuar amanhã, ele disse sem virar. Aline assentiu, levantou, devolveu o celular na mesa. Estava saindo do escritório quando ele falou de novo. Por que você aprendeu japonês? Ela parou na porta. A pergunta tinha um tom diferente das outras. Não era desconfiança. Era curiosidade genuína, talvez pela primeira vez desde que ele havia chegado. Porque era o mais difícil, ela respondeu. Achei que se conseguisse esse, o resto ficava mais fácil de acreditar. Ele não disse nada. Ela foi embora. O celular dela vibrou ainda no corredor. Era uma mensagem da empresa terceirizada. Reclamação registrada, funcionária atendeu linha privada sem autorização, aviso de desligamento a partir do dia seguinte. Aline leu uma vez. Guardou o celular no bolso. Continuou andando. Sabia de onde tinha vindo. Não precisava de prova. Bastava pensar em quem tinha interesse em tirá-la dali antes que ela terminasse de ler aquele documento. O que ela ainda não sabia era o tamanho do estrago que aquela última página cortada escondia. Tomás Noronha tinha um talento raro. Conseguia mentir, olhando nos olhos de qualquer pessoa sem piscar. Não era frieza. Era prática. 15 anos ao lado de Henrico tinham refinado aquela habilidade até virar segunda natureza. Ele sabia exatamente quanto de verdade colocar em cada frase para que ela soasse completamente verdadeira. Naquela noite, estava sentado no escritório do próprio apartamento com uma taça de vinho e o telefone na mão. Havia ligado para o supervisor da empresa terceirizada às 8 da noite, fora do horário comercial, no celular pessoal do homem, o que por si só era uma mensagem sobre a urgência do assunto. A reclamação foi registrada com 2 parágrafos bem escolhidos. Funcionária havia atendido linha privada do cliente sem autorização, se apresentado de maneira inadequada a um contato internacional importante e criado uma situação que poderia comprometer relações comerciais delicadas. Tomás não disse que ela falava japonês. Não disse que havia anotado o recado com precisão cirúrgica. Disse o suficiente para que o supervisor sentisse que precisava agir rápido. O aviso de desligamento foi enviado para Aline às 9h30 da noite. Tomás recolocou o telefone na mesa, terminou o vinho e foi dormir. Aline não dormiu bem. Ficou deitada no quarto de hóspedes, fazendo a mesma conta que já havia feito outras vezes na vida. Aluguel, transporte, comida, o valor que tinha guardado, quantos dias dava.
Não era desespero, era cálculo. Ela havia aprendido cedo que entrar em pânico consumia energia que seria mais útil em outro lugar. De manhã, levantou antes do sol, tomou banho, dobrou o lençol com cuidado e deixou o quarto do mesmo jeito que havia encontrado na primeira semana. Fez café para os dois, deixou a xícara de Henrico tampada com um pires para não esfriar e sentou na cozinha com um bloco de papel e uma caneta. Ficou alguns minutos pensando. Não no emprego perdido, no que havia lido no dia anterior, na foto cortada, no termo que não era padrão, no anexo 3, que aparecia citado 3 vezes, sem que ninguém tivesse mostrado a ela as páginas completas. E em uma frase que Tanaka havia dito quase de passagem, no fim da ligação do dia anterior, com o tom de quem comenta algo que já considera sabido, que o documento enviado não era o mesmo que havia sido discutido em março. Na hora, ela havia anotado no bloco da sala. Depois, no corre da chegada de Henrico, o bloco tinha ficado sobre a mesa e ela não havia mais pensado nisso. Agora pensava. Pegou uma folha nova e escreveu a frase em português, com a tradução cuidadosa de cada termo. Embaixo, escreveu a versão original em japonês, exatamente como Tanaka havia dito. Ela tinha memória boa para frases ouvidas em contexto, era parte do jeito que aprendia idiomas. Releu as 2 versões. A frase era simples, mas o que ela implicava não era. Se o documento atual era diferente do que havia sido discutido em março, alguém havia feito uma alteração no caminho. E se Tanaka havia dito isso com aquela naturalidade, era porque ele ainda não sabia, ou fingia não saber, que a alteração não vinha do lado japonês. Aline dobrou o papel, colocou dentro de um envelope que encontrou na gaveta da cozinha e começou a escrever o bilhete. Escreveu em português primeiro. Agradeceu pela hospedagem, informou que estava se retirando conforme orientação da empresa, desejou boa sorte com os assuntos em aberto. Depois, embaixo, reproduziu a frase de Tanaka em japonês, com a tradução em português logo abaixo, e acrescentou uma linha. Anotei exatamente como foi dito caso seja útil. Não assinou com floreio. Só o nome. Aline. Deixou o envelope apoiado na xícara de café de Henrico, pegou a mochila e saiu pela porta de serviço. O zelador Dirceu estava na guarita quando ela passou. Ela disse bom dia. Ele respondeu sem levantar os olhos do celular. O portão lateral abriu com um clique eletrônico e ela saiu para a rua. Tinha 3 quarteirões até o ponto de ônibus. Andou devagar, sem pressa de chegar, o sol ainda fraco da manhã batendo de lado. Estava no 2º quarteirão quando o celular tocou. Número desconhecido. Atendeu. Aline? A voz era de Henrico. Onde você está? A 2 quarteirões da mansão. Uma pausa curta. Você pode voltar? Ela parou no meio da calçada. Uma senhora com um carrinho de feira passou por ela sem ligar. Um cachorro latiu de trás de um muro. Aline ficou olhando para o asfalto por um segundo. Por quê? Ela perguntou. Porque eu li o bilhete. Ela não respondeu imediatamente. Não era hesitação. Era o tempo que precisava para pensar direito no que estava sendo pedido e no que isso significava. Henrico Beltrão havia descartado a ajuda dela no dia anterior, permitido que uma reclamação falsa fosse registrada contra ela, e agora ligava de manhã cedo porque uma frase anotada num bilhete havia dito o que ele precisava ouvir. Posso voltar, ela disse, mas quero entender o que vai ser feito com o que eu traduzir. Outra pausa, desta vez mais longa. Justo, ele disse. Aline virou e começou a andar de volta. Quando entrou pela porta de serviço, Dirceu levantou os olhos da guarita pela primeira vez desde que ela havia chegado à mansão uma semana antes. Não disse nada, mas olhou. Henrico estava na cozinha com o bilhete na mão e o documento impresso em cima da mesa.
Ele havia mandado imprimir, em algum momento da manhã, todas as 42 páginas. Quando ela entrou, ele empurrou as folhas na direção dela sem cerimônia. Preciso saber o que está no anexo 3. Completo. Palavra por palavra. Aline colocou a mochila na cadeira, sentou e virou para a última seção do documento. Quando chegou na cláusula final do anexo, parou, releu, levantou os olhos. Encontrei. Henrico se inclinou para a frente. O que ela leu em seguida mudou o tamanho de tudo que eles pensavam que estava em jogo. Aline leu a cláusula uma vez em silêncio. Depois leu de novo, mais devagar, certificando-se de que cada termo estava sendo interpretado corretamente. Havia duas expressões no segundo parágrafo que exigiam atenção. Não eram difíceis, mas eram o tipo de construção que um tradutor automático converteria errado sem perceber. Quando terminou, levantou os olhos para Henrico. Essa cláusula não transfere 40% da empresa para o consórcio, ela disse, com a voz calma de quem está descrevendo o clima lá fora. Transfere 100%. Henrico ficou imóvel. Isso aqui não é contrato, ela disse, apontando a linha. É uma armadilha. Em caso de inadimplência de qualquer obrigação listada nesse anexo, ela continuou, apontando a linha exata com o dedo, o consórcio assume a totalidade da rede hoteleira, não uma parte, tudo. Ela virou o documento, posicionou na frente dele e indicou o trecho. Henrico olhou para as letras japonesas como se olhar com mais força fosse fazer sentido aparecer. E o que conta como inadimplência? Aline voltou algumas páginas, localizou o item referenciado e leu em voz alta, traduzindo na hora. Atraso superior a 5 dias úteis em qualquer comunicação formal solicitada pelo consórcio. Descumprimento de qualquer prazo listado nos subitens do anexo 2, ou ausência de representante autorizado em reunião convocada com antecedência mínima de 48 horas. Ela parou e olhou para ele. 48 horas de antecedência é prazo curto demais para convocar reunião internacional, ela disse. E comunicação formal não está definida em nenhum lugar do documento. Isso significa que o consórcio pode definir o que é formal na hora que quiser. Henrico recuou na cadeira devagar. O silêncio na cozinha ficou pesado. Você está dizendo que qualquer atraso de resposta pode me fazer perder a empresa inteira. Estou dizendo que o documento permite essa interpretação e que alguém escolheu esses termos com cuidado. Ele ficou olhando para a mesa. A xícara de café que Aline havia deixado de manhã ainda estava ali, fria agora, o pires em cima. Henrico não tinha tocado nela. Quanto tempo você levaria para fazer uma tradução completa, por escrito? Algumas horas. Preciso de um computador. Ele se levantou, foi até o escritório e voltou com um notebook que colocou aberto na mesa à frente dela. Ela puxou o documento para perto, abriu um documento de texto em branco e começou. Henrico ficou na cozinha. Não foi para o escritório, não ficou em cima dela. Ficou sentado do outro lado da mesa com o celular na mão, respondendo mensagens com metade da atenção. A outra metade fixada no som das teclas. Tomás havia mandado 3 mensagens desde de manhã cedo. A primeira perguntando se Henrico tinha descansado. A segunda dizendo que ia passar pela mansão no fim da tarde para conversarem pessoalmente sobre os próximos passos. A terceira, enviada 1 hora depois, confirmando a visita sem esperar resposta. Henrico não havia respondido nenhuma. Aline trabalhou por 2 horas e 40 minutos sem parar. Traduziu cada página com notas de rodapé nos termos que desviavam do padrão, marcou em negrito as 3 cláusulas que considerava críticas e inseriu um parágrafo de observação antes do anexo 3, explicando em linguagem simples o que a construção gramatical japonesa permitia e o que bloqueava. Quando terminou, virou o notebook na direção de Henrico. Ele leu. Releu os trechos em negrito. Ficou parado na última página por um tempo longo.
Isso é suficiente para contestar o documento? Ele perguntou. Para contestar, sim. Para provar que foi alterado intencionalmente, não. Isso depende de comparar com o documento original de março, que eu não tenho, mas o consórcio tem. Enrico ficou olhando para ela. Havia uma ideia tomando forma no rosto dele. Ela reconhecia aquele olhar. Tinha visto em pessoas que estavam montando um plano enquanto ainda fingiam estar só pensando. Foi quando ouviram o interfone. Dirceu avisou pelo alto-falante da cozinha que o Dr. Tomás havia chegado e perguntava se podia subir. Enrico e Aline se olharam. Deixa ele entrar, Enrico disse para o interfone. Depois olhou para a Aline. Fica aqui. Ela não se moveu. Tomás Noronha entrou pela porta principal 3 minutos depois, com um sorriso que custava caro. O tipo de sorriso que vinha junto com um terno bem cortado e aperto de mão firme. Atravessou a sala, entrou na cozinha e parou quando viu Aline sentada à mesa com o notebook aberto e o documento impresso empilhado ao lado. O sorriso não sumiu, mas os olhos mudaram. Enrico, ele disse, com a cordialidade de sempre. Não sabia que tinha visita. Não é visita. Enrico respondeu. É trabalho. Tomás olhou para Aline com aquela paciência de quem está acostumado a remover obstáculos sem fazer barulho. Posso te falar 1 minuto a sós? Pode falar aqui. Uma pausa mínima. Tomás ajustou o paletó com um gesto casual e puxou a cadeira do outro lado da mesa, sentando com a desenvoltura de quem está em casa. Entendo que você está preocupado com o documento, ele começou, mas esse tipo de linguagem técnica é padrão em contratos internacionais. Eu já falei com o escritório deles, já expliquei os pontos sensíveis, eles confirmaram que não há nenhuma intenção de... Tomás. Enrico interrompeu. O outro parou. Ela acabou de me mostrar uma cláusula que me faz perder a empresa inteira se eu atrasar 5 dias numa resposta. Enrico falou devagar, sem raiva na voz. Só peso. Você leu esse documento antes de me mandar assinar? Tomás abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Eu li. E te digo que, fora do contexto completo da negociação, esses termos parecem mais graves do que são. O espírito do acordo é... O espírito não aparece em juízo. Aline disse, sem levantar os olhos do documento. O silêncio que se seguiu foi diferente dos anteriores. Tomás olhou para ela com um sorriso que havia ficado fino demais para ainda ser chamado de sorriso. Ela continuou com os olhos no papel, como se ele não estivesse ali. Enrico observou os dois e tomou uma decisão. Vou ligar para Tanaka, ele disse. Quero ver o documento de março. O rosto de Tomás Noronha, pela primeira vez em 15 anos, não encontrou a expressão certa para o momento. Tomás ficou sentado à mesa por alguns segundos que pareceram mais longos do que eram. Depois se levantou com aquela calma ensaiada de sempre, abotoou o paletó e falou com uma voz que havia descido meio tom. Enrico, antes de você ligar para qualquer pessoa, eu acho que a gente precisa conversar em particular. Há contexto nessa negociação que você não tem. Então me conta aqui, Enrico disse. Não é conversa para 3. É conversa para 3. Ou não acontece agora. Tomás olhou para Aline com um sorriso que não chegou aos olhos. Ela estava folheando o documento com a atenção de quem não havia ouvido nada. Ele puxou a cadeira de volta, sentou e mudou de estratégia sem avisar. Tudo bem, ele disse, com o tom de quem faz uma concessão generosa. Vou explicar. Esse aditivo foi estruturado dessa forma por recomendação do próprio escritório jurídico deles. É uma proteção padrão que o consórcio usa em todos os contratos de grande porte. Não foi criado para você especificamente. A linguagem parece agressiva porque é técnica, mas na prática nunca foi acionada em nenhum dos contratos anteriores deles. Você tem isso por escrito? Aline perguntou sem levantar os olhos. Tomás virou o rosto para ela devagar.
Com licença. Que é proteção padrão e que nunca foi acionada. Você tem documentação que confirme isso? O silêncio durou 3 segundos. Tomás abriu as mãos sobre a mesa num gesto de razoabilidade. Isso não é o tipo de coisa que vem documentada. É uma prática de mercado que... Então é só uma palavra, ela disse simplesmente, e voltou para o documento. Henrico observou o rosto de Tomás durante esse intercâmbio. Conhecia aquele homem há 15 anos. Havia visto ele negociar com investidores difíceis, acalmar fornecedores furiosos, reverter situações que pareciam perdidas com 3 frases bem colocadas. Nunca havia visto ele perder o fio de um argumento para uma pergunta simples. Tomás, Henrico disse, quem teve acesso ao documento entre março e agora? O escritório deles, o nosso escritório, eu? Mais alguém? Os intermediários de tradução que a gente sempre usa. Os mesmos de sempre? Uma pausa mínima. Contratamos um novo escritório para essa rodada. O anterior tinha conflito de agenda. Henrico assentiu devagar. Aline não levantou os olhos, mas parou de virar páginas. Qual escritório? Henrico perguntou. Não me lembro o nome exato agora. Tenho no e-mail. Me manda hoje. Tomás pegou o celular com um gesto casual, como se fosse verificar o e-mail na hora, e ficou olhando para a tela por alguns segundos além do necessário. Depois guardou o aparelho no bolso. Mando mais tarde. Ele se levantou. Henrico, eu entendo a preocupação, mas você está deixando que uma funcionária temporária de limpeza dite o ritmo de uma negociação de 15 anos. Isso não faz sentido. O silêncio que se seguiu foi diferente. Henrico ficou olhando para Tomás por um momento. Depois olhou para Aline. Ela havia levantado os olhos do documento e estava olhando para a mesa à sua frente, sem expressão, como alguém que já estava acostumado a ser descrito dessa forma e havia aprendido que reagir só custava energia. Ela lê japonês técnico, Henrico disse com calma. Você não. Tomás respirou fundo pelo nariz. Eu vou ligar para o escritório deles e resolver isso diretamente, sem precisar de intermediário improvisado. Não vai, Henrico disse. A ligação vai ser feita aqui, com ela presente, e vai ser agendada para depois de amanhã. Quero tempo para preparar o que vou perguntar. Tomás ficou de pé ao lado da mesa por um momento que revelou mais do que qualquer frase que ele poderia ter dito. Depois assentiu, disse que ia deixar Henrico descansar e saiu pela sala com o mesmo passo seguro de sempre. A porta da entrada fechou. Os dois ficaram em silêncio. Aline fechou o documento, empilhou as folhas com cuidado e empurrou para o lado. Ele vai tentar falar com o consórcio antes da videochamada, ela disse. Henrico olhou para ela. Você tem certeza? Não tenho certeza de nada, mas se eu estivesse no lugar dele, tentaria. Henrico ficou pensando nisso. Depois pegou o celular e discou um número que não era o de Tomás. Ficou de pé perto da janela, esperando a chamada conectar. Aline começou a recolher os papéis da mesa. Pode deixar, ele disse com o telefone ainda no ouvido. Vai precisar deles depois de amanhã. Ela parou. Deixou os papéis. A ligação conectou e Henrico começou a falar em português com alguém que, pelo tom da conversa, era um advogado. Pediu que fosse verificado o histórico de acesso ao arquivo do contrato no sistema do escritório jurídico. Queria saber quem havia aberto o documento, quando, e se havia versões salvas em datas diferentes. Aline ouviu isso sem comentar. Quando ele desligou, ela estava de pé perto da janela com os braços cruzados, olhando para o jardim. O sol da tarde batia de lado nas folhas da mangueira que ficava perto do muro. Você sabe conduzir uma videochamada em japonês? Ele perguntou. Não só traduzir, conduzir. Fazer perguntas, apresentar o documento, guiar a conversa. Ela virou. Sei. Faz isso com frequência? Nunca fiz por dinheiro, mas entendo o protocolo.
Henrico ficou olhando para ela por um momento. Havia algo no rosto dele que não era exatamente gratidão. Era o reconhecimento de alguém que acabou de perceber o quanto havia subestimado uma situação. Depois de amanhã, às 10 da manhã, ele disse. Você topa? Aline pensou por 2 segundos. Não por insegurança, por respeito ao próprio tempo de pensar antes de responder. Topo. Ele assentiu. Ela pegou a mochila da cadeira. Vou precisar das notas que fiz hoje, ela disse. Posso levar uma cópia? Imprime o que precisar. Ela foi até o notebook, selecionou o arquivo e mandou imprimir. Enquanto esperava, o celular de Henrico tocou. Ele olhou para a tela e não atendeu. Tomás, de novo. Deixou tocar até cair na caixa postal. Aline recolheu as folhas da impressora, dobrou com cuidado e guardou na mochila. Antes de sair, parou na porta da cozinha. Uma coisa, ela disse. Henrico olhou. Se ele conseguir falar com Tanaka antes de amanhã e colocar a versão dele primeiro, vai ser mais difícil. O consórcio vai preferir acreditar no sócio de 15 anos do que no documento. O que você sugere? Que você ligue para Tanaka hoje, não para explicar nada, só para confirmar o horário da videochamada e dizer que vai ter uma intérprete presente. Isso já avisa que a conversa vai ser em japonês, sem intermediário. Henrico ficou olhando para ela por um segundo. Você pensa rápido. Aprendi que pensar devagar custa mais caro, ela disse, e foi embora. Henrico ficou sozinho na cozinha. Pegou o celular. Desta vez, discou para um número internacional. Do outro lado, depois de 2 toques, uma voz educada respondeu em japonês. A videochamada estava marcada para as 10 da manhã. Às 9h40, Aline já estava sentada à mesa do escritório de Henrico, com as notas organizadas à frente, o documento impresso, dividido em seções marcadas com clipes de papel colorido e uma xícara de café que ela havia preparado sem que ninguém pedisse. Henrico chegou ao escritório às 9h50, com a gravata levemente torta e os olhos de quem havia dormido pouco, mas dormido. Era diferente da noite anterior. Havia uma determinação no rosto dele que antes estava misturada com confusão. Agora era só determinação. Tomás não havia sido convidado. Ele havia tentado. Mandou 3 mensagens na noite anterior dizendo que queria estar presente, que era seu direito como sócio, que a ausência dele poderia passar uma imagem errada para o consórcio. Henrico respondeu a última com uma frase. A reunião está organizada. Obrigado. Às 10 em ponto, a tela acendeu. Tanaka apareceu do lado japonês com 2 assessores ao fundo, todos de terno escuro, postura formal, o tipo de composição que comunicava seriedade antes de qualquer palavra ser dita. Cumprimentou Henrico em inglês. Henrico cumprimentou de volta e, sem cerimônia, apresentou Aline como intérprete e consultora de documentos para aquela reunião. Tanaka olhou para ela com uma expressão que mudou sutilmente, não de surpresa, mas de reconhecimento. Era a voz do telefone. Aline cumprimentou em japonês, formal, precisa, com a entonação correta para o nível de hierarquia que a situação exigia. Um dos assessores de Tanaka se inclinou levemente para o lado e disse algo em voz baixa para o outro. Tanaka respondeu com um aceno mínimo e voltou para a câmera. Podemos começar, ele disse, agora em japonês. Aline conduziu. Não era uma tradução simultânea. Era uma conversa real, com ela no centro, passando para Henrico o essencial em português, enquanto mantinha o fio da reunião em japonês, sem deixar cair o protocolo. Henrico observava o rosto de Tanaka, enquanto ela falava, tentando calibrar a reação do homem, pelo que os olhos e a postura entregavam. Ela começou pelos pontos de concordância, o histórico da parceria, o valor da relação construída, o interesse de ambos os lados em resolver qualquer mal-entendido com transparência. Era o tipo de abertura que Tanaka reconhecia e respeitava.
Os ombros do homem baixaram 2 centímetros. O assessor da esquerda parou de escrever e passou a só ouvir. Então, ela chegou no documento. Apresentou a cláusula do anexo 3 com a linguagem técnica correta, sem drama, sem acusação, como quem está descrevendo uma irregularidade administrativa que provavelmente ninguém no lado japonês havia notado. Perguntou diretamente a Tanaka se aquele anexo havia feito parte da versão discutida em março. Tanaka ficou quieto por um momento. Pediu 1 minuto. Virou para um dos assessores, e os dois trocaram palavras em voz baixa, enquanto consultavam um arquivo no computador fora do campo da câmera. Enrico não tirou os olhos da tela. Aline esperou com a paciência de quem sabe que interromper aquele silêncio seria o maior erro possível. Tanaka voltou para a câmera. Disse que havia localizado a versão original do documento de março, que estava comparando as 2 versões naquele momento, que o anexo 3 não existia na versão original. Havia uma linha no rosto de Tanaka, não raiva, não embaraço, mas algo mais contido e mais sério que qualquer um dos dois. Era o rosto de um homem que acabou de entender que foi usado como instrumento de algo que não aprovaria nunca. Ele disse com precisão que o consórcio suspendia o documento alterado com efeito imediato e que solicitaria uma auditoria interna para identificar em que momento e por quem o anexo havia sido inserido. Para os japoneses, a questão era simples. Alguém havia adulterado um acordo fechado entre partes de boa-fé, e isso era inaceitável, independente de qualquer outro contexto. Enrico respirou fundo pela primeira vez em 3 dias. Aline traduziu tudo para ele em português, ponto por ponto, sem cortar nada. Quando terminou, Enrico agradeceu a Tanaka em inglês. Tanaka respondeu com uma frase que Aline traduziu depois que a tela fechou. Agradeço a sua intérprete. Ela fez a pergunta certa da maneira certa. O escritório ficou em silêncio por um momento. Enrico ficou olhando para a tela apagada. Depois olhou para Aline. Ela estava recolhendo as folhas da mesa, empilhando com o mesmo cuidado metódico de sempre, sem euforia, sem alívio exibido, sem nada que pedisse atenção. Ele ficou um momento sem falar. Depois começou uma frase que não terminou do jeito que havia começado. Aline não é... Ele parou, engoliu seco. Ela é a pessoa que salvou essa empresa. Ela não respondeu. Continuou empilhando os papéis com a mesma calma de sempre. Mas alguma coisa no rosto dela relaxou. Não muito, só o suficiente para quem estava prestando atenção. Você salvou em 2 dias o que eu construí em 20 anos, ele disse. Ela parou de empilhar papéis, olhou para ele. Fiz o que qualquer pessoa faria com o que eu tenho, se alguém tivesse parado para perguntar antes. Enrico não disse. Havia peso naquela frase, e ele sabia disso. Não era reclamação, era só a verdade dita em voz alta por alguém que não tinha o hábito de adoçar o que era real. Tomás foi confrontado naquela tarde numa sala com o Enrico, um advogado, e as 2 versões do documento lado a lado. A de março sem o anexo, e a versão alterada com o anexo inserido. O histórico de acesso ao arquivo que o escritório jurídico havia levantado na noite anterior mostrava que o documento havia sido aberto, modificado e salvo por um usuário cadastrado com as credenciais do escritório de tradução contratado por Tomás. O escritório novo sem histórico anterior com a empresa. Tomás não negou, não confirmou. Ficou em silêncio com a calma final de quem sabe que o silêncio já é uma resposta. A sociedade foi dissolvida numa reunião que durou menos de 2 horas. Sem escândalo, sem delegacia, sem o tipo de exposição pública que atrasaria tudo por anos. Enrico havia escolhido o caminho mais cirúrgico disponível. Um processo civil preciso, conduzido em paralelo com a auditoria do consórcio, que produziria consequências reais sem transformar 20 anos de trabalho em manchete de jornal. Tomás saiu daquela sala sem o que queria e sem o que tinha. 3 dias depois, Enrico ligou para Aline.
Ela estava em outro apartamento, outra faxina, fone de ouvido no bolso com um podcast em japonês que ouvia entre um cômodo e outro. Atendeu na segunda chamada. Ele foi direto. Havia uma vaga aberta na rede hoteleira, assessora de relações internacionais, responsável por toda a comunicação com os parceiros japoneses e por revisar documentos antes de qualquer assinatura. O salário que ele mencionou era 3 vezes o que ela ganhava na empresa terceirizada. Aline ouviu tudo sem interromper. "Posso te dar uma resposta amanhã?" ela perguntou. Ele disse que sim. Ela não pediu tempo por vaidade nem por jogo. Pediu porque havia aprendido, de um jeito difícil e demorado, que aceitar rápido demais o que você sempre quis pode custar o direito de negociar o que você merece. Queria uma noite para pensar no que pediria além do salário. Horário, possibilidade de estudo formal, um contrato que fosse claro nos 2 idiomas. Na manhã seguinte, chegou à mansão com uma pasta debaixo do braço. Dirceu estava na guarita. Quando o interfone tocou e Henrico avisou que ela estava chegando, o zelador se levantou, saiu da guarita e abriu o portão principal com as próprias mãos. Não o portão lateral de serviço que ela havia cruzado todas as outras vezes. Aline passou pelo portão principal pela primeira vez. Não disse nada. Não era necessário. Entrou com a pasta, com o passo de quem sabe onde está indo, e o portão fechou atrás dela com o mesmo clique de sempre. Só que desta vez o som soou diferente. Como o começo de alguma coisa.